A paz de Cristo, meus amados irmãos, muito bom estarmos juntos. Mais um encontro nessa carta deliciosa, maravilhosa, carta divina, inspirada pelo Espírito Santo, escrita aos Hebreus, com extensão à amada Igreja de Cristo Jesus, daqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Cristo Jesus. Receba o meu abraço, o abraço de Dulce. Continue orando por nós, pela minha família. Eu tenho orado pelos irmãos, clamado pelos irmãos e invocado o nome do Senhor. Quero lembrar os irmãos que sábado agora, às 18 horas, nós teremos o culto da mocidade e dos adolescentes. Os pais podem participarem conosco e devem participar conosco. Nós estaremos lá invocando o nome de Jesus Cristo. Eu estarei ministrando a palavra de Deus para esse grupo tão maravilhoso, né? Que esse grupo dos jovens e dos adolescentes. E nós estaremos lá junto com o Xode, ministrando a palavra de Deus. E no domingo pela manhã estaremos de volta com o Sermão do Monte, né? Mateus capítulo 7, pregando a palavra do Senhor, e à noite Deuteronômio, capítulo 31, onde Deus tem nos edificado pela sua doce e gloriosa palavra. É um privilégio para mim poder ministrar, dividir com os irmãos aquilo que eu tenho recebido do Senhor na palavra de Deus. E nesse encontro nós vamos voltar para um bloco pesado, né? Um bloco assim de uma exortação muito forte, mas é algo do Espírito. Foi o Espírito quem inspirou o escritor para dividir isso com os seus leitores originais e, consequentemente, a nós. E nós precisamos dessa exortação. Então, fiquemos atentos, abramos os nossos corações para que o Espírito ministre sobre nós, para que possamos ficar vigilantes quanto à nossa vida espiritual, porque o dia se aproxima, o grande dia da volta do Senhor se aproxima e nós precisamos ficar aos pés de Cristo Jesus. Ok, então vamos lá, Hebreus capítulo 10, versículo 26. No último encontro, falamos do verso 19 ao versículo 25, e ele dá prosseguimento à ideia dele. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, preste a consumir os adversários. Sem misericórdia morre depois, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais, vós será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, né? Como diz aqui a palavra de Deus, né? Eu o retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra e que sejamos ricamente abençoados pelo Senhor, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concede, que sejamos edificados pela sua palavra. Inspira-me, ó Deus, a dividir a sua palavra com meus irmãos e que meus irmãos sejam ricamente abençoados. Fala ao nosso coração, derramando da tua presença, derramando da tua graça sobre nós. Guarda a minha família, guarda, Senhor, a família dos meus irmãos, guarda a sua igreja. Ó Deus, que o Senhor possa nos livrar do mal, nos livrar de tudo que não provém de ti, Senhor. Renova o teu povo, traga um avivamento sobre nós e que nós sejamos ricamente abençoados, fortalecidos pelo Senhor, enchidos da tua presença, enchidos da tua graça. Nós oramos agradecidos em Cristo Jesus e que os santos do Senhor digam amém. Ok, então vamos lá com a ajuda de Deus. O título dessa exposição hoje é o pecado voluntário, né? Como a Sociedade Bíblica colocou aqui, estou usando o mesmo título, né? O castigo pelo pecado voluntário. Bom, avançando nesta carta,
maravilhosa e doce, onde nós nos encontramos com o Senhor Jesus Cristo. E qual era a ideia do escritor? A ideia do escritor era levar seus leitores originais a Cristo Jesus, né? E essa é a intenção do Espírito Santo, continua com a mesma ideia, com a mesma intenção, o Espírito Santo. Qual é a ideia? É nos levar, nós que somos vocacionados a Cristo, nos levar a Cristo a toda hora, a todo momento. O Espírito Santo ele veio para glorificar a Cristo. E toda a Bíblia, inspirada pelo Espírito Santo, nos leva para Cristo. Nós precisamos estar aos pés de Cristo, nós precisamos compreender a Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. Só que nós chegamos num bloco bastante pesado. Mas o escritor ele não economiza as exortações. Ele é muito claro, muito direto, né? Muito pesado nas suas exortações, mas ele não economiza, né? Ele precisa escrever do jeito que ele escreveu, porque é do que precisamos de fato. Nós precisamos dessas exortações que faz com que nós estejamos vigilantes. Porque, voltando ao texto, no versículo 26, ele começa com a expressão por quê, né? Com essa conjunção explicativa, e aí a gente tem que ver o contexto, quando ele diz, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos demonstrações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, ele fecha aqui esse bloco falando desse dia do juízo, aí ele diz, por quê? No versículo 26, se vivermos deliberadamente no pecado. Então, voltando ao versículo 25, ele mostra que ao congregarmos, nós seremos estimulados, nós seremos exortados, nós receberemos admoestações, né? Não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns, façamos admoestações. Então, nós precisamos de ajuda, nós precisamos de ministração, nós precisamos desse toque, dessas exortações, porque o dia se aproxima. E esse dia é um dia diferente de todos os outros dias. Esse dia é um dia onde nós estaremos diante do trono branco, onde nós vamos comparecer diante do Rei, do Senhor, que tem os olhos como chama de fogo. Nesse dia vai ser um dia de terror para aqueles que rejeitaram, para aqueles que viveram deliberadamente no pecado, daqueles que fecharam os seus ouvidos e os seus corações para a palavra de Deus. Então o escritor ele diz, porque se vivermos deliberadamente no pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, ele diz, já não resta sacrifício pelo pecado. Acabou a oportunidade, a porta se fecha, aí não vai ter mais jeito. Tem uma eternidade de juízo diante daqueles que rejeitaram a palavra do Senhor. Então, ao lermos esse bloco, do versículo 26 ao versículo 31, não podemos de deixar fora esse contexto imediato e nem o contexto remoto. Contexto imediato, nós já falamos, né, que essa exortação de nós não abandonarmos a congregação, de estarmos juntos, né, porque esse dia se aproxima, o dia do juízo final. E quando nós olhamos, por exemplo, o contexto posterior, que é justamente o bloco, né, posterior no sentido desse verso 25, que esse bloco que nós estamos usando, nós podemos perceber que esse dia ele está se aproximando, aonde nós vamos comparecer diante do Senhor. Então, o versículo 26 ao versículo 31, ele faz uma exortação contra os perigos da apostasia, de maneira semelhante que ele faz no capítulo 6. Quando ele fala no capítulo 6 da apostasia, que alguns que tomaram conhecimento da verdade, mas se apostataram. Então, a apostasia, ela é um pecado, é um espírito, né, que atua desde quando a igreja foi inaugurada em Cristo Jesus. Logo assim que a igreja foi inaugurada, Satanás ele ataca a igreja, né, e alguns se apostataram da fé, e a gente pode ver Paulo exortando lá na 2 Timóteo sobre o espírito dos últimos dias, né, falando da apostasia. Em Tessalonicenses ele fala da apostasia, aqui em Hebreus ele fala da apostasia. Nós podemos ver essa exortação e que nós precisamos estar firme na fé até o final. Então, o juízo final virá
e nós teremos que prestar contas ao Senhor. Só que quando nós olhamos a história da igreja e olhamos a história bíblica, nós podemos ver que a igreja sempre foi misturada, né? O joio sempre foi presente, o falso profeta, o falso mestre, pessoas que estão no arraial dos santos, mas não são santos, mas que não foram vocacionadas, que não receberam a revelação de Cristo Jesus, ouviram até sobre a verdade, tiveram pleno conhecimento da verdade, mas a verdade parece que não foi inserida no coração delas, parece que não aconteceu algo que precisava acontecer de fato. Então a igreja sempre foi misturada, mas as exortações sempre veio para a igreja, né? Para que a igreja pudesse estar vigilante, para que a igreja pudesse, no último dia, estar de pé na presença do Senhor. Então, o que nós podemos ver, repetindo, a igreja sempre foi misturada, o joio sempre esteve presente em qualquer geração, e os crentes verdadeiros são exortados à vida de santidade. Os crentes verdadeiros sempre foram exortados à vida de fé. Nós precisamos perseverar na fé, nós precisamos perseverar na santidade do Senhor, porque esse dia está chegando e cada vez mais próximo ainda. Cada geração vai se aproximando. Quem sabe nós somos a geração do arrebatamento, né? Provavelmente nós somos a geração do arrebatamento. Se a gente não for a geração do arrebatamento, mas os apóstolos pregavam que a vinda do Senhor está próxima, e essa pregação continua. A vinda do Senhor está próxima e nós devemos estar vigilantes, né, com nossos corações afinados com a palavra do Senhor. Mas voltando para o texto, a primeira coisa que o escritor coloca é o pecado deliberado ou o pecado voluntário. Agora, quando nós olhamos pecado voluntário, pecar deliberadamente contra o Senhor, e nós voltamos lá para o ritual levítico, nós não encontramos providência de remissão para os pecados voluntários. Nós encontramos todo o ritual de pecado, as oferendas que proposta pelo Senhor para que o povo pudesse ser purificado, era justamente pelos pecados, os pecados involuntários, né? Aquele que pecava involuntariamente e ele se arrependia e levava o seu sacrifício diante do Senhor. Mas não há providência de sacrifício para pecado voluntário, né? Para aqueles que pecavam deliberadamente. Então, qual é o juízo para o pecado deliberado? Preste atenção, isso é importante, porque quando, por exemplo, alguém diz o seguinte: não, depois eu peço perdão a Deus, ou então alguém que diz: não, eu estou aqui, eu não tô certinho diante do Senhor, ainda estou em pecado, estou em adultério, estou na mentira, mas eu vou ser igual o ladrão na cruz, lá no último dia eu vou pedir perdão ao Senhor, e aí está tudo bem. Isso é pecado voluntário, isso é pecar deliberadamente. A questão do ladrão da cruz, nós não podemos tomar o episódio do ladrão da cruz como alguma coisa, vamos dizer assim, de regra, né? Aquilo ali foi um episódio isolado. Aí você pode perguntar para mim, mas isso não pode acontecer na vida de alguém? Pode, né? Mas não na vida daquele que fala: não, eu vou fazer como o ladrão da cruz, como que aquilo fosse normativo, né? Foi um momento especial na vida daquele homem, mas ele não pensou assim: não, eu vou pecar aqui, lá no final vou ser crucificado do lado de Jesus, eu vou pedir perdão para ele vai dizer para mim: hoje estarás no paraíso comigo. Não, aquilo ali foi involuntário, aconteceu, né? Então, quando alguém está na igreja e diz: não, eu vou ser como o ladrão da cruz, ou eu vou pecar e depois eu me arrependo, isso denota uma prática deliberada. Aí é perigoso. Qual é o juízo para esse tipo de coração, esse tipo de mentalidade, esse tipo de pecado deliberado? Vamos voltar para o texto. Porque se vivermos, preste atenção, deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, quer dizer, fomos avisados, como se nós estivéssemos numa estrada e aí tivesse uma placa lá
o Detran, o DENIT, acho que é a DENIT, se eu não me engano, colocasse lá uma placa assim: cuidado, curva perigosa, reduza a velocidade. Aí, bom, você leu a placa, você está lá a cento não sei quantos, aí você não tira o pé do acelerador, não dá aquele toque no freio, mas você continua na mesma velocidade. Aí você se depara com uma curva perigosa e você capota, vira, cai dentro do abismo, né? Quem foi culpado? Você? Eu? Por quê? Fomos avisados, mas não demos atenção ao aviso. É isso que o escritor está dizendo, né? Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, qual é o juízo? Já não resta sacrifício pelos pecados. Quer dizer, não tem como remir esse tipo de pecado, porque é algo que uma pessoa faz deliberadamente, isso deve trazer temor no nosso coração. Nosso coração deve tremer diante do Senhor e pedir a Deus que nos ajude, que nosso coração seja temeroso, que nós possamos, ao pecarmos, ao errarmos o alvo, nós possamos nos arrepender profundamente, né? E dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, guarda o meu coração, que eu não tenha prazer no pecado, que eu seja ferido pelo Espírito Santo quando eu pecar contra o Senhor. Então, onde encontramos pessoas que pecaram deliberadamente? Em Hebreus, eu já fiz a referência do capítulo 6, no versículo 8 desse capítulo 6, voltando aqui nesse contexto posterior, diz o seguinte: mas depois dessa terra, o contexto é esse, que ele recebe chuva, né? Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitado e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Mas deixa eu ler o verso 7 desse capítulo 6. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aquele por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se essa terra que recebe chuva, se essa pessoa que recebe a verdade, que recebe a informação do céu quanto à vontade de Deus, mas se ela produz espinhos e abrolhos, quer dizer, se ela peca deliberadamente, aí o escritor fala do juízo. Essa terra, essa pessoa vai ser o quê? Rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Então, nesse capítulo 6, versículo 7 e 8, ele está dizendo a mesma coisa de Hebreus 10, 26, né? Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício. Então, meus queridos irmãos, nós que somos a igreja de Cristo, nós que somos vocacionados pelo Senhor, nós devemos de levar isso a sério, nós devemos de levar a santidade a sério. Nós não podemos rejeitar aquele que fala, aquele que do céu fala conosco, o Espírito da verdade, que veio para nos conduzir a Cristo, que veio para nos conduzir à santidade. Nós devemos de temer e tremer diante do Senhor, porque o dia do juízo está chegando. Nós vamos comparecer diante do Senhor. Mas, voltando ao texto, né? E o texto é muito forte, e quando nós olhamos o contexto remoto, nós nos deparamos num texto muito conflitante dentro dessa exortação. Porque nessa exortação, nós podemos ver o escritor escrevendo para os crentes, os judeus que receberam Jesus Cristo, mas nós sabemos que dentro da igreja sempre houve o joio, o lobo e o falso mestre. Mas lá no contexto posterior, o apóstolo João, ele diz uma coisa que é conflitante e que deve nos chamar a atenção para nós que somos do Senhor. Em 1 João, capítulo 3, no versículo de número 9, João diz o seguinte: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecados, pois o que permanece nele é divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Ora, a Bíblia não se contradiz. Se o apóstolo João diz que
todo que é nascido de Deus não vive na prática do pecado e que ele não pode viver pecando, porque o que permanece no salvo é a divina semente. Então, o que o escritor aos Hebreus está dizendo nesse capítulo 10? Será que ele fala exclusivamente para aquelas pessoas que estavam lá e que não eram convertidas? Ou o escritor aos Hebreus traz uma exortação no sentido pleno? O que é o sentido pleno? O que eu chamo de sentido pleno? Né? Ele está mostrando que há um grupo que vive deliberadamente no pecado, mas que existe um grupo que foi nascido de Deus, mas que precisa vigiar. Nós precisamos labutar, guerrear contra o pecado, né? E o escritor de Hebreus diz que na nossa luta contra o pecado, ele entende que nós, o santo, ele luta contra o pecado, nós não chegamos até o sangue. Então, o que eu vejo nessa exortação? Eu vejo nessa exortação que uma grande advertência para nós, que nós não podemos abaixar a nossa guarda. E que a nossa eleição, a nossa vocação, ela precisa ser confirmada diariamente. E o que é confirmar a nossa vocação diariamente? É continuar pelejando contra o pecado. Não ceder em momento nenhum, não ter esses pensamentos profanos, depois eu peço perdão, não, eu vou ser como o ladrão da cruz, essas mensagens profanas e diabólicas que não provém do Espírito Santo, provém do inferno. O que provém do Espírito Santo é cuidado, fique vigilante, né? Você nasceu de Deus, você não pode viver mais deliberadamente no pecado. Então, o que nós podemos concluir? Que os salvos em Cristo estarão sempre em luta contra o pecado. E o texto que eu disse que o escritor fala no contexto posterior, ora, na nossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, está lá no capítulo 12, no versículo 4, onde nós estaremos fazendo, se Deus permitir, mais à frente a exposição desse bloco. Mas, voltando ao texto de base, onde reside a gravidade da exortação, no versículo de número 26, ela reside na expressão, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade. O que o escritor está dizendo? Vocês não são ignorantes. Vocês não estão pecando mais por ignorância. E a Bíblia diz que aqueles que receberam a verdade, receberam a palavra de Deus, terão maior juízo, muito mais juízo sobre aqueles que nunca ouviram, sobre aqueles que não conhecem. Então, aquelas pessoas que vivem dentro da igreja, que domingo após domingo ouvem a verdade, ouvem a exposição da verdade da palavra de Deus e rejeitam a verdade, essas pessoas terão maior juízo. E os de fora também terão juízo, mas a Bíblia fala, quando fala do inferno, fala de mais açoite e menos açoite. A impressão, o entendimento que eu tenho, ou a interpretação que eu faço desse versículo, dessa expressão de Jesus, mais e menos açoite, que eu volto para esse texto de base, que são pessoas que receberam a verdade e que rejeitaram a verdade. Essas sofrerão maior açoite. Então, esse tipo de pecado subentende o quê? Né? Depois de ter recebido o pleno conhecimento da verdade, subentende uma rejeição da verdade, cujo aspecto cardial é o quê? A singularidade do sacrifício de Cristo. E se esse sacrifício de Cristo for rejeitado, não sobra nenhum outro sacrifício adequado. Então, o que o escritor está mostrando aqui para os seus leitores originais? Que o sacrifício de Cristo é cardial. Não existe outro sacrifício. Essa é a verdade que ele coloca aqui em toda essa carta. Que o sacrifício de Cristo é superior, o sacerdócio de Cristo é superior, que o único que nos leva a Deus, o caminho que nos leva ao Pai, o véu que foi rasgado, foi a carne de Cristo Jesus que dá acesso, o sacrifício, o caminho foi o sacrifício feito por Cristo na cruz do Calvário para nos levar ao Pai Celestial. Se nós rejeitarmos esse sacrifício, não resta outro sacrifício.
Não tem como nós nos chegarmos a Deus Pai, a não ser pelo sacrifício maravilhoso de Jesus Cristo. Isso precisa ser levado a sério pela igreja contemporânea. Porque às vezes nós não entendemos isso. Às vezes nós centralizamos o homem. Às vezes nós colocamos o homem como o centro de todas as coisas. O que nós fazemos, o que nós somos, aonde nós chegamos, o que nós conquistamos. Não é por aí. E se nós entrarmos por esse caminho, nós estaremos rejeitando a verdade de Deus. E a verdade de Deus é que só Jesus Cristo salva. Ele é o único meio que nos leva ao Pai Celestial. Por isso, meus irmãos, quando eu olho para essa exortação do verso 26 ao versículo de número 31, o que eu percebo? Eu percebo que nós não podemos brincar com o pecado. Porque para aqueles que vivem deliberadamente em pecado, versículo 27, voltando aqui por texto, o escritor diz o seguinte: pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador preste a consumir os adversários. Aí ele continua: sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. O que o escritor faz aqui? Ele usa Deuteronômio capítulo 27, versículo 6. Ele usa Deuteronômio, capítulo 19, versículo 15, né? Então, ele, nesse versículo 27 e 28, ele faz isso. Então, e no versículo 28, o que nós encontramos nesse versículo 28? Um exemplo de pena capital, né? Citado na lei de Moisés, como exemplo de julgamento sob a antiga aliança, de modo que fornece um paralelo para julgamento semelhante sob a nova aliança. Porque hoje, quando nós falamos de juízo, pessoas zombam de nós. Quando nós falamos de juízo, nós achamos que o juízo ficou lá no Velho Testamento, ou na primeira aliança, e que o juízo agora foi guardado na bolsa depois de Jesus, e não tem mais juízo. Mas haverá um juízo. E o escritor aos Hebreus, ele fala sobre esse juízo. E que, não obstante o Pai maravilhoso nos amar, dá Jesus para morrer pelos nossos pecados, mas isso é sério, isso tem que trazer transformação, de fato, para a nossa vida. O pecado não pode mais fazer parte da nossa vida. Nós precisamos agora viver em santidade, porque haverá um juízo. E é isso que o escritor aos Hebreus está dizendo aqui, né? O caso específico aqui é aquele em que alguém tiver rejeitado a lei de Moisés. Quer dizer, deixa de lado como algo sem nenhuma consequência. E, consequentemente, para nós também, porque muitas pessoas acham que agora na graça não tem lei. Meus irmãos, a graça é maravilhosa, mas a graça ela não é, vamos dizer assim, algo que nós podemos viver deliberadamente no pecado. A gente pode viver do jeito que a gente acha que tem que viver. A graça tem parâmetros. E a nossa liberdade é Cristo. E Cristo tem uma palavra para nós. O Sermão do Monte ele é cheio de exortações. As epístolas são cheias de imperativo, como o Sermão do Monte. Todo o Evangelho tem muitos imperativos para nós. Existem várias leis estabelecidas pelo Senhor para que nós possamos viver dentro desses preceitos do Senhor. Então, quando nós somos salvos, nós não vivemos a lei de Cristo, os imperativos paulinos, joaninos, né, de Pedro, de Jesus, para a gente ser salvo. Mas por que nós somos salvos? Então, porque nós somos salvos, nós mostramos pelos frutos da nossa vida. Então, para aqueles que rejeitaram a lei de Moisés, para aqueles que rejeitam hoje viver em santidade, esse homem, a morte é certa. E é isso que o escritor aos Hebreus está dizendo para nós também. A morte é certa. Então, nós não devemos nos enganar, porque só vai entrar no céu quem vive a vontade de Deus. E para a gente viver a vontade de Deus, nós temos que nascer de Deus. E nascendo de Deus, nós não teremos mais prazer no pecado, como disse o apóstolo Paulo. Como viveremos ainda no pecado nós que já morremos por ele? Ou como disse João, né? Aquele que nasceu de Deus não pode viver pecando, porque o que habita nele é a divina semente. Esse não pode viver pecando. Aí vem o escritor aos Hebreus
ele percebeu no meio da congregação pessoas que estavam vivendo deliberadamente no pecado, desconsiderando a cruz de Cristo. Aí o escritor aos Hebreus está dizendo: olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. O juízo virá sobre a vida dessas pessoas. Então, o que o escritor faz? Ele faz um paralelo. Vamos voltar para o bloco. Veja um paralelo que ele faz aqui nesse versículo 29. Porque no versículo 27 e 28, ele volta a Deuteronômio nos dois textos já citados por mim, para os irmãos. Aí no versículo de número 29, ele começa com a expressão: de quanto mais severo castigo julgais, vós será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, preste atenção, e profanou o sangue da aliança, o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Então, interessante que o escritor ele faz um paralelo que às vezes a gente lê e não observa isso. Verso 27, ele volta à primeira aliança. Quando ele retorna à nova aliança, ele usa um termo muito mais forte. Ele diz: de quanto mais severo castigo julgais. Preste atenção, isso é sério. Então, não obstante estarmos na plenitude da graça, nós que já recebemos o pleno conhecimento da verdade, se rejeitarmos essa verdade, nós teremos o maior juízo do que aquelas pessoas que estavam na primeira aliança. Então, o que o escritor ele está fazendo aqui? Primeiro, né? O que ele está mostrando? Ele está mostrando, né, a apostasia desse grupo. Primeiro, esse grupo estava desprezando ao Filho de Deus, né? Isso significa um forte antagonismo contra Jesus, né? Esse é o caso extremo de apostasia que está sendo contemplado. Porque aqui no verso 29, né, aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, esse terá maior juízo. Aí você pode dizer: mas como alguém dentro da igreja ele pode ter um antagonismo a Jesus? Pode ter. Os judeus tiveram, tanto é que alguns voltaram ao rito judaico, rejeitando a cruz do Calvário. Dentro da igreja, a apostasia é justamente isso, pessoas que rejeitam, por exemplo, os liberais. O que é esse termo liberal hoje? Porque as palavras foram modificado o sentido no decorrer da história. Hoje o sentido de liberalismo significa que eles não acreditam que a Escritura é plenamente inspirada pelo Espírito Santo. Então os liberais são aqueles que tiram parte das Escrituras como inspirada e outras não. Quer dizer, eles dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas a Bíblia ela é a palavra de Deus. Tem uma grande diferença, parece que não tem, na expressão parece simples, mas isso faz uma grande mudança. E pessoas rejeitam a Jesus, negam a divindade de Jesus, negam que Jesus Cristo vem em carne, como o gnosticismo, negam que o sangue de Jesus Cristo de fato nos purifica de todo pecado. Isso é uma apostasia. Então, é isso que o escritor está mostrando no versículo 29, no primeiro ponto, né? O desprezo pelo Filho de Deus. Não se esqueçam que o escritor está escrevendo para os hebreus convertidos e que dentro dessa comunidade, pessoas, num dado momento, se antagonizaram ao Senhor Jesus Cristo. Cuidado, meu irmão. Guarde o seu coração, né? Fique atento, não despreze Jesus, não despreze a salvação oferecida por Cristo Jesus. Então, o que é desprezar a salvação oferecida por Jesus? É viver deliberadamente no pecado. Então, a gente, quando vive, a gente rejeita Jesus. Voltando à frase que eu disse já 2 vezes: não, depois eu me arrependo. É desconsiderar o sacrifício de Cristo. É não perceber a importância da pessoa de Cristo Jesus. O que isso nos leva? Isso nos leva a desprezar Cristo. E desprezar Cristo tem uma consequência: é lago de fogo e enxofre. Pessoas serão banidas da face de Deus. No dia do juízo, uma grande multidão, muito grande, muito maior
do que o número dos salvos, não sabemos exatamente a proporção dos perdidos para os salvos, mas o que nós sabemos que é grande, uma grande multidão vai ouvir do Senhor: apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Aqueles que praticam a iniquidade serão banidos da face de Deus e estarão eternamente sendo ajuizados pelo Deus justo. O Deus que nos amou e deu Jesus como uma grande proposta de salvação. E esses que se antagonizam com Jesus, que rejeitam o sacrifício de Jesus, serão condenados eternamente. Segunda coisa que ele coloca nesse versículo 29, né? Primeiro é aqueles que, de quanto mais severo castigo julgais, vós será considerado digno naquele primeiro que calcou os pés do Filho de Deus, segundo que profanou o sangue da aliança. Essa expressão é muito forte. Profanar significa considerar comum, no sentido de tratar o sangue de Cristo como não sendo diferente do sangue de qualquer outro homem. Quer dizer, profanar é igualar o sangue ou o sacrifício de Jesus como qualquer outra coisa. Tanto é que pessoas, por exemplo, elas fazem penitência. Quando a gente olha a penitência, são pessoas que acham que pelo seu sacrifício elas podem mover o coração de Deus. E elas se esquecem que o único sacrifício aceitável ao Pai Celestial é o sacrifício da cruz. Então, pessoas que leem a Bíblia, pessoas que estão dentro de igreja e ainda acham que precisam fazer penitência, andar de joelho, enfim, fazer vários outros tipos de sacrifício, como que pudessem mover o coração de Cristo, igualando, quem sabe, o seu sacrifício com o sacrifício da cruz. Isso é profanar o sangue da aliança de Cristo. Por quê? Posto que o sangue era o meio de confirmar uma aliança, considerar o sangue de Jesus comum era o equivalente de destruir a base inteira do acordo. Então, quando alguém profana o sangue da aliança, está tirando a base do acordo. E a nova aliança, ela está calcada, está firmada nesse sangue maravilhoso. Ela não está firmada na penitência que alguém faz, no sacrifício que alguém faz. Isso aí é um equívoco. Isso aí é vamos dizer assim, pode ser uma ignorância, mas pode se misturar, porque deixa de ser ignorância quando alguém é informado pelas Escrituras. Se você foi informado pelas Escrituras que o sacrifício de Jesus é o único, você ainda continua na penitência, você está não mais equivocado, você está debaixo de juízo. E você terá um maior juízo. Você ouvirá do Senhor palavras mais fortes do que aqueles que são ignorantes de fato e de verdade. Daqueles que nunca ouviram a respeito desse sacrifício maravilhoso. Então você que lê a Bíblia, porque tem gente que lê a Bíblia, mas continua ainda profanando o sangue da aliança, continua desconsiderando, colocando o sangue de Jesus vulgar e comum. Aí alguém diz: não, eu não coloco o sangue de Jesus vulgar e comum. Sim, você coloca quando você equivale o sacrifício de Cristo com a sua penitência, achando que o que você faz pode, vamos dizer, se igualar àquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Você acha que com o seu sacrifício você pode se chegar a Deus, vamos dizer, com a sua penitência você pode perdoar os seus pecados e até perdoar os pecados de pessoas que já morreram. E aí Deus, pela sua reza, pela sua oferta, pela sua penitência, Deus pode perdoar o pecado de pessoas que morreram e que viveram deliberadamente no pecado, que rejeitaram Jesus. E aí, por uma vela que você acende, por uma missa que você faz, pela penitência que você faz, essa pessoa pode receber o perdão de Deus. Isso aí nós não encontramos na palavra de Deus. E você já leu a Bíblia. E se você já leu a Bíblia, você não é mais ignorante. Se você não é mais ignorante, o juízo virá sobre você de uma maneira muito forte. E você precisa se voltar para a verdade. Você que tem sido informado da verdade. Então isso não é um argumento meu. É um argumento da palavra de Deus. É um argumento que o escritor, nesse bloco, está colocando. E eu quero repetir o texto para você. De quanto mais severo castigo julgais,
Vós será condenado aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, desconsiderou o sacrifício de Cristo e profanou o sangue da aliança. E mais, o escritor diz o seguinte: e ultrajou o Espírito da graça. Ele faz aqui uma pergunta, mas o que é ultrajar? Ultrajar significa uma insolência. O que é uma insolência? Significa um modo estranho de proceder. É um despropósito. Quer dizer, ultrajar, como diz aqui, o Espírito da graça, ter um despropósito com esse Espírito que atua, que fala ao nosso coração. Quer dizer, proceder de um modo estranho ao Espírito Santo que nos conduz, que vem para convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo. Então, nós que lemos a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele nos acompanha nessa leitura, é ele que nos convence, e às vezes nós resistimos o Espírito da graça, como diz, ultrajamos o Espírito da graça. Quer dizer, esses três aspectos, porque nesses três aspectos, o escritor está falando justamente da apostasia, né? E esses três aspectos não somente colocam o homem numa posição de condenação, como também o deixa numa posição específica de anticristã. Não, são pessoas que mostram que não se converteram. Porque quando a gente ultraja o Espírito da graça, o Espírito que veio para nos convencer, para nos levar a Cristo, meus queridos ouvintes, o Espírito Santo, ele não glorifica mais ninguém a não ser Jesus. Meus queridos ouvintes, o Espírito Santo, ele não nos leva a mais ninguém a não ser a Jesus. Ele não nos leva à religião, ele não nos leva à denominação, ele não nos leva a homem nenhum, ele nos leva a Jesus e, consequentemente, as palavras de Jesus que estão escritas nesse livro. Jesus disse isso: honesto e tardo de coração para crer em tudo que a Escritura diz a meu respeito. Não é o respeito à nossa denominação, não é respeito à nossa religião, é respeito à palavra de Jesus. E a gente precisa dar ouvido ao Espírito Santo, é ele que nos conduz. E quando nós ultrajamos o Espírito da graça, nós estamos resistindo a isso. Isso é apostasia, isso é o desvio da verdade. Agora, o que mais me choca é que parece que esse tipo de pessoa que se apostatou, ela passou pela comunidade dos santos, ou ela ainda estava, nesse período que o escritor estava escrevendo, estava ainda residindo, ou morando, ou passando pela comunidade dos santos, recebeu o conhecimento da verdade, mas rejeitou a verdade. Vejam a gravidade. Talvez esse seja a sua situação. Você tem ouvido a verdade a sua vida toda, mas tem rejeitado a verdade. E nós podemos ver, porque a Bíblia ela é lida não só dentro da igreja, vamos dizer, chamada cristã, que tem a Bíblia como, vamos dizer assim, o seu livro de regra e fé, pelo menos a princípio é assim que a gente entende, mas em todos os lugares se lê a Bíblia. E isso me impressiona. Parece que ia ter um julgamento, parece que ia ter um juízo. Tomara a Deus que você possa dar ouvido ao Espírito Santo, porque talvez você esteja dentro de uma igreja que prega a palavra de Deus domingo após domingo. Nesse período de pandemia, você tem ouvido, tem tido a oportunidade de ouvir dentro da sua casa a exposição da verdade, mas ainda você continua rejeitando a verdade. Eu quero te dizer uma coisa: severo juízo cairá sobre você no último dia. Isso é sério. Então, eu volto para as Escrituras e uso o texto que o escritor de Hebreus usou para os seus leitores originais. Se hoje ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não endureça o coração para a palavra de Deus. As Escrituras, elas falam que haverá maior juízo para aqueles que conheceram a verdade do que para aqueles que nunca conheceram a verdade. Aí eu volto a repetir o que eu disse. Quando falamos de juízo, a gente acha que, não, isso aí, Deus é amor. Sim, Deus é amor, mas o amor de Deus não é amoral. E o que é uma coisa amoral? É uma coisa passiva. Ela vê o mal
e não tomar nenhuma atitude, né? No amor de Deus é ativo, é moral, né? Ele age, ele tem partido, e o partido dele é a santidade, o partido dele é a justiça. E então, haverá um juízo sobre toda a humanidade. Aí no versículo 30, o escritor diz o seguinte: ora, preste atenção, nós conhecemos aquele que disse: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei. Então, quando o escritor fecha o bloco e diz: ora, nós conhecemos, essa expressão nos chama a atenção para o caráter do juízo de Deus. O juízo de Deus é justo, será justo. Ele é justo, eu botei no presente, porque nós estamos debaixo de um juízo de Deus. A pandemia é um juízo de Deus contra as nações. Muitas pessoas não acreditam nisso. Acham que é simplesmente um vírus que acontece, que é normal, que isso acontece na história e por causa de muitos elementos. Mas quando nós nos voltamos para as Escrituras, nós podemos ver juízos sobre a humanidade, e que a gente chama teologicamente de juízos parciais. Podemos ver o dilúvio, podemos ver Sodoma e Gomorra, podemos ver a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a peste negra, bubônica, e podemos ver outras pestes que aconteceram no meio, podemos ver o Holocausto, Hitler, Mussolini, podemos ver agora a pandemia e os terremotos, os maremotos, os tsunamis. E eu pergunto para você, isso é natural? Não é natural. Isso significa o juízo parcial de Deus, Deus dizendo o seguinte para a humanidade: eu sou o Senhor, eu julgo as nações. E nesse juízo parcial a gente vê a graça de Deus, Deus nos chamando para Ele, de volta para Ele, Deus nos chamando para Cristo Jesus, para que a gente se arrependa, porque haverá um juízo final. E nesse juízo final não será mais parcial, ele será total, aonde todos nós iremos comparecer diante do Senhor. Aí, voltando para o texto de base, o escritor dos Hebreus disse o seguinte: ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei. Então, Deus falou assim: eu vou dar o que vocês estão semeando. E qual é a única maneira de nós fugirmos desse juízo? É Jesus. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz que Jesus, ele nos livra da ira vindoura. Há uma ira que vai cair sobre toda a humanidade. O único que nos livra da ira vindoura é Jesus. Você precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Aí o escritor dos Hebreus parece que acende essa questão, né? E ele fecha o bloco dizendo o seguinte: o Senhor, e outra vez, o Senhor julgará o seu povo. E aí lá no verso 31 ele diz: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ó, meu Deus do céu. O que ele faz aqui, né? Quando ele usa, ele volta, interessante que ele volta novamente a citação do Velho Testamento aqui nesse versículo 30, versículo 31, ele volta a Moisés, capítulo 32, Deuteronômio 32, melhor dizendo, versículo 35 e versículo 36, para mostrar que Deus está pronto para julgar de acordo com a sua aliança. E aí Pedro vem, em 1 Pedro 4,17, diz que o juízo de Deus vai começar pela casa de Deus. Pela casa de Deus. E aí a gente não pode brincar com ele. Aí ele termina dizendo: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Aí vem à minha mente o que Davi disse: caia eu na mão de Deus, porque Deus é rico em misericórdia. E naquele juízo contra Israel, porque naquele período Deus estava juizando Israel. Deus, vamos dizer assim, permitiu aquela coisa toda do censo, porque a Bíblia diz que Deus estava aborrecido contra Israel. Aí Deus lança um juízo contra Israel. Davi faz o censo e morreram 70 mil homens com uma praga. A gente não contabiliza isso, a gente não percebe isso, não vê aquilo como juízo de Deus. 70 mil homens.
Aí o escritor de Hebreus diz: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E a gente olha para a história, a gente olha para o que está acontecendo hoje com a gente, e a gente acha que é só. Alguns falam assim, dentro das teorias de conspiração, foi a China que inventou isso, né? Pode até ser, não sei. Eu não participo dessas conspiração, mas pode até ser. Mas o que eu sei, de fato, é que Deus está no controle e que Deus permite todas as coisas para julgar as nações. E a gente pode ver uma nação que rejeita Deus, muitas pessoas dentro da igreja que rejeitam a palavra de Deus, rejeitam a Jesus Cristo como Salvador e Senhor, rejeitam a palavra de Jesus Cristo, brincando com o Senhor e quase que dizendo assim: comamos e bebamos que amanhã morreremos. Como que após a morte está tudo bem, acabou tudo e a gente vai ser extinguido e parou por aí, ponto final. Mas a Bíblia não mostra isso. A Bíblia fala de uma continuidade. Uma continuidade após a morte e uma continuidade na eternidade, que o Senhor vai se assentar, e Ele está assentado no trono, e nós seremos julgados. Tomara Deus que nós fiquemos atentos, que nós possamos tomar essa exortação para nós e venhamos a temer e tremer diante do Senhor, e não brincar com o Senhor, não brincar com a igreja, não brincar com o pecado, e a gente se humilhar diante do Senhor, dizer: Senhor, guarda o meu coração, porque naquele último dia, esse dia está chegando, meus irmãos, preste atenção, esse dia está chegando, nós vamos comparecer diante do Pai, do Deus Todo-Poderoso. Tomara a Deus que você que está me ouvindo, eu que estou falando para você, tomara a Deus que nós ouçamos dos lábios do Deus Santo: vinde bendito do meu Pai, e recebei o reino que está preparado para vós antes da fundação do mundo. Tomara a Deus que nós estejamos dentro desse grupo. Em nome de Jesus, fique firme com o Senhor. Seja alguém quebrantado diante do Senhor, alguém humilhado diante do Senhor, para que nós possamos gozar com Ele, através de Jesus Cristo, a vida eterna. Que Deus nos guarde. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, eu te rogo que o Senhor coloque no nosso coração temor e tremor. Que possamos nos humilhar diante de Ti, Senhor. Que possamos nos voltar para Ti com todo o nosso coração. E que nós não venhamos a viver deliberadamente no pecado. Que nós não venhamos a brincar com o pecado. Senhor, porque esse grande dia está se aproximando. E que, ó Deus, possamos temer e tremer diante de Ti, Senhor. Que possamos nos humilhar diante do Senhor. Que possamos, ó Senhor, estar, ó Deus, aos Teus pés. Ó Deus, humilhado na sua presença. Guarda, Senhor, o nosso coração. Guarda a sua igreja, Senhor. Ó Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Acorda a sua igreja, Senhor. Aviva a sua igreja, que a sua igreja seja uma virgem adornada, uma virgem pronta, uma virgem preparada. Ó Deus, uma virgem, Senhor, pura. Ó Deus, para se encontrar com o noivo nesse grande dia, na boda do Cordeiro, onde nós estaremos para sempre com o Senhor. Guarda o nosso coração e perdoa os nossos pecados, guarda a nossa mente, guarda o nosso coração e tenha misericórdia de nós. Perdoa-nos, Senhor, santifica-nos, Senhor, renova nossas vidas, renova nossas forças. Em nome de Jesus Cristo, eu oro pela igreja, pedindo misericórdia sobre a vida da igreja. Seja conosco, Pai, em nome de Cristo Jesus nós oramos, e que os santos do Senhor digam amém. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe, que Deus sustente nossas vidas em suas belas mãos, poderosas mãos, e que um dia possamos estar para sempre com o Senhor. Até domingo, se Deus quiser, sábado, às 18 horas, estaremos juntos lá na congregação. Domingo pela manhã, às 9h30, estaremos celebrando o nome do Senhor, comendo a ceia do Senhor e dando continuidade ao Sermão do Monte. Que o amor de Deus, a graça de Cristo, as consolações do Espírito estejam com todos, desde agora e para todo sempre. Amém. Fiquem com o Senhor.